Fala galera, Orlando Albuquerque com vocês. Vamos dar continuidade nas operações envolvendo matrizes. Agora a gente vai falar da multiplicação entre matrizes, isso mesmo, matriz vezes matriz. No vídeo anterior nós falamos da multiplicação de uma matriz por um número, por um escalar. Esse escalar é um número. Então, no vídeo anterior, você viu a multiplicação de um número por uma matriz. Agora, você vai ver multiplicação entre matrizes. Duas matrizes se multiplicando. Duas observações iniciais muito importantes que você não pode esquecer. Primeira delas, o número de colunas da primeira matriz, veja, o número de colunas da primeira matriz deve ser igual ao número de linhas da segunda matriz, ok? Como assim, professor? Veja neste exemplo. Nós temos neste exemplo essa matriz multiplicada por essa, certo? E eu tenho aqui essa matriz de ordem, acompanha comigo, essa matriz ela possui 3 linhas e ela possui 2 colunas. Então, essa matriz possui uma ordem 3 por 2. E a segunda matriz? A segunda matriz, ela possui 2 linhas, veja, 2 linhas, e ela possui 3 colunas. Então, ela é uma matriz 2 por 3. O que eu falei para você no começo? Que o número de colunas da primeira matriz tem que ser igual ao número de linhas da segunda. Olha, veja se isso acontece. O número de colunas da primeira matriz, acompanha, colunas da primeira matriz, deve ser igual ao número de linhas da segunda. Mas a segunda matriz tem 2 linhas. Então é possível, veja, o número de colunas da primeira deve ser igual ao número de linhas da segunda, ou seja, se eu tenho aqui que o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda, é possível realizar essa multiplicação. Então veja, esta matriz possui um número igual de colunas ao número de linhas da segunda. Bem, professor, então quer dizer que eu só consigo multiplicar matrizes dentro dessas condições? Perfeito. Se essa matriz ela fosse, por exemplo, uma matriz 3 por 3, 3 linhas e 3 colunas, eu ia conseguir fazer essa multiplicação? Não. Você só consegue multiplicar quando o número de... Grava isso, o número de colunas da primeira é igual ao número de linhas da segunda. E você vai ver por que daqui a pouco. E a segunda observação é: o resultado será uma matriz com o número de linhas da primeira, número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Acompanha, o resultado da multiplicação vai ser o número de linhas da primeira, ou seja, número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Significa dizer que no nosso resultado nós vamos ter uma matriz com 3 linhas e 3 colunas. Isso mesmo. Então veja essas duas observações muito importantes. Primeira, para que a gente consiga realizar a multiplicação, o número de colunas da primeira tem que ser igual ao número de linhas da segunda, e o resultado vai ser uma matriz que vai possuir o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. No nosso exemplo, o resultado vai ser uma matriz 3 por 3, uma matriz de 3 linhas e 3 colunas. E aí veja, então, resumindo, se eu tenho uma matriz A que tem um determinado número de linhas e um determinado número de colunas, e uma matriz B que tem um determinado número de linhas e um determinado número de colunas, essa multiplicação só vai ser possível se o número de colunas da primeira
for igual ao número de linhas da segunda, ou seja, igual, ok? E o resultado vai ser uma outra matriz. E o resultado vai ser uma matriz que vai ter o número de linhas da primeira com o número de colunas da segunda. Essa vai ser a ordem do nosso resultado. A matriz resultante vai ser uma matriz que vai ter o número de linhas da primeira e o número de colunas da segunda. Tá, professor? Tá meio confuso? Como é que funciona isso na prática? Atenção! A multiplicação entre matrizes, ela não funciona como funciona a adição e a multiplicação. Lembra? Lá na adição e subtração, você soma os elementos correspondentes ou subtrai os elementos correspondentes. Na multiplicação, a metodologia de resolução ela é diferente. Como é que é? Eu vou apagar o quadro e já volto para a gente fazer este exemplo. Então, continuando agora, vamos resolver este exemplo. O que acontece? A gente já sabe que o resultado vai ser uma matriz 3 por 3. Então, eu vou ter uma matriz mais ou menos assim, ó. A11, A12, A13. A21, A22, A23. Por fim, A31, A32, A33. Essa vai ser a matriz genérica que vai resultar para a gente. Ou seja, eu vou ter uma matriz com 9 elementos. E como é que você vai chegar? Acompanha só. Como é que você vai chegar nesse primeiro elemento? É simples. Você vai multiplicar a primeira linha e a primeira coluna. Ou seja, vem aqui, ó. Primeira linha multiplicada pela primeira coluna. Você vai pegar o 2 multiplicar com 3, vai pegar o 1 e multiplicar com 1. E o resultado você soma. Só isso. Veja, fazendo fica 2 vezes 3 mais 1 vezes 1. Esse resultado é o nosso primeiro elemento. O segundo elemento, eu vou pegar a primeira linha e multiplicar com a segunda coluna. Então, primeira linha e agora eu vou para a segunda coluna aqui, ó. Vou fazer 2 vezes 3 e 1 vezes 4. E o resultado eu vou somar? Muito bem. Veja, fica 2 vezes 3 mais 1 vezes 4. Percebe como é fácil? Só presta atenção que é detalhe, para você não errar detalhe, tá? E o terceiro elemento? Você vai multiplicar a primeira linha com a terceira coluna. Veja, a primeira linha e agora é a terceira coluna. Então, você vai fazer 2 vezes 2, 1 vezes 0 e o resultado você vai somar. Muito bem. Então, fica 2 vezes 2 mais 1 vezes 0. Pronto. Ah, professor, é fácil. Sim, é fácil. Só que é bom fazer devagar para você não se atropelar no meio do caminho, tá? Agora, vamos para cá. Vou pegar a segunda linha e multiplicar com a primeira coluna. Agora mudou, ó. Eu vou para a segunda linha e vou multiplicar com a primeira coluna. Depois eu vou fazer segunda linha com a segunda coluna, depois segunda linha com a terceira coluna. Muito fácil, vamos lá. 4 vezes 3 mais 3 vezes 1. Então fica, ó, acompanha lá. 4 vezes 3 mais 3 vezes 1. 3 vezes 1. Pronto. Esse elemento já foi. Agora, segunda linha, segunda coluna. Segunda linha eu já estou. Agora a gente vai para a segunda coluna. Veja, como é que fica? Fala comigo aí, vai. 4 vezes quem? 4 vezes 3 mais 3 vezes 4. Ok? E, para finalizar essa linha, a gente vai fazer segunda linha com a terceira coluna. Acompanhe.
segunda linha com a terceira coluna. Fazendo, como é que fica? 4 vezes 2 mais 3 vezes 0. Prontinho. E para finalizar, a gente vai para os 3 últimos elementos. Veja, terceira linha, primeira coluna. Então, acompanhe. Terceira linha, primeira coluna. Esquece isso aqui agora. Vamos lá. Fazendo, nós vamos ter 0 vezes 3, 0 vezes 3, mais, atenção, hein? Aqui é menos, então menos 2 vezes 1, fica assim, ó. Dentro do parênteses, menos 2 vezes 1, fechou. E agora, vamos para o próximo elemento, que vai ser a terceira linha com a segunda coluna. Terceira linha com a segunda coluna. Então, fica 0 vezes 3, novamente, mais, de novo, negativo. Então, menos 2 vezes 4, ó. Dentro do parênteses, menos 2 vezes 4. Ok? E para finalizar, nós vamos ter este cara. Terceira linha, terceira coluna. Então, terceira linha com a terceira coluna. Então, fica, ó, 0 vezes 2, 0 vezes 2, mais menos 2 vezes 0, dentro do parênteses. E agora é só fazer essas continhas. Aqui a gente pode ir um pouquinho mais rápido, que já dá para fazer, não está difícil. Acompanha comigo, olha. 2 vezes 3 é 6. 1 vezes 1 é 1. 6 mais 1, 7. Ok? Aqui, 2 vezes 3, 6. 1 vezes 4 é 4. 4 mais 6 é 10. 2 vezes 2 é 4. 1 vezes 0 é 0. Então, 4 mais 0, 4. Já vou começar a fechar a matriz, veja. Nós temos aqui agora 4 vezes 3, 12. 3 vezes 1, 3. 12 mais 3 é 15. Agora, 4 vezes 3 é 12. 3 vezes 4 também é 12. 12 mais 12, 24. Aqui, 4 vezes 2 é 8. 3 vezes 0 é 0. Então, fica apenas o 8. E para fechar, 0 vezes 3 é 0. Isso aqui não importa mais. Menos 2 vezes 1 é menos 2. Então, menos 2. Professor, e esse mais aqui? Mais com menos é menos. Então, mantém o menos 2. 0 vezes 3 é 0. Isso some. Menos 2 vezes 4, menos 8. E por fim, 2 vezes 0 é 0. Menos 2 vezes 0 também é 0. 0 mais 0, obviamente, é 0. Portanto, nós tivemos como resposta uma matriz que possui 3 linhas e 3 colunas. De fato, uma matriz 3 por 3. Espero que você tenha conseguido compreender. É um processo um pouquinho trabalhoso, mas não é difícil. Basta treino. Te encontro no próximo vídeo. Se você gostou dessa aula, deixe o seu joinha, se inscreva no canal e até o próximo vídeo.